Boa tarde a todos. Hoje vamos iniciar o nosso segundo bimestre da disciplina de Ciências e vamos começar a ver os elementos químicos, alguns elementos, e vamos ver a tabela periódica, que é uma tabela que ela serve para organizar os elementos. Pronto, aqui está os conteúdos que vamos ver nessa aula. E no livro de vocês, é esse mesmo conteúdo, está nessas páginas aí, 46, 50, 51 e 52. Está o conteúdo que vamos usar nessa aula. Vamos lá. O que é um elemento químico? Um elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Esse número atômico ele é representado pela letra Z. Por exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1, o que indica que todos os átomos de hidrogênio possuem um único próton no seu núcleo. De todos os elementos químicos conhecidos, 92 são encontrados na natureza e os demais são artificiais, ou seja, são produzidos em laboratório. E cada elemento químico ele é identificado por seu número atômico, seu nome e seu símbolo. Vamos ver logo os elementos. Para representar o elemento químico, deve-se indicar o símbolo, o seu número atômico, o seu número de massa, do jeito que está aqui no esquema. O X é o símbolo do elemento químico. O A é o número da massa e o Z, o número atômico. Nesse caso, o elemento está representado. Mas na tabela periódica ele vai ter outra representação, que vamos ver futuramente. O nome do elemento químico ele pode variar de acordo com o idioma, de um idioma para outro. Por exemplo, o elemento químico oxigênio, em inglês é oxygen, e em alemão é Sauerstoff. No entanto, o símbolo do elemento químico ele é universal. No caso, você pode mudar qualquer idioma, o símbolo é o mesmo. Apenas o nome dele que pode variar, a sua grafia. E o símbolo ou ele é formado por uma letra maiúscula ou então por duas letras, sendo uma maiúscula e seguida por uma maiúscula, com base no seu nome de origem. Grande parte dos elementos químicos tem origem do latim. Um exemplo é o ouro. O ouro, suas iniciais é A, o A maiúsculo e o minúsculo, que vem do seu nome em latim, aurum, esse nomezinho aqui. Pronto, aqui está a tabela periódica. Temos seus elementos. O primeiro elemento aqui, o hidrogênio, letra H. E aqui tem uma tabelinha indicando eles. Por exemplo, o verde, que é o hidrogênio, e esses outros elementos, que é o carbono, o nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e selênio. Nessa tabela estão no grupo dos não metais. Da cor laranja temos os metais alcalinos. Dessa cor amarelada temos os alcalinos terrosos. Já vamos passar cada um deles, cada um grupo desses. Temos essa parte de rosa, os metais em transição.
esse azul um pouco mais puxando para o cinza são outros metais. Temos esse azul claro, os halogênios, e esse azul um pouco mais escuro, os gases nobres. Aqui tem um esquemazinho de como a gente vai ler esse elemento químico. Temos aqui esse 3, tem aqui nesse exemplo aqui do Li, temos esse 3 que indica o número atômico, o símbolo, que é essa letra maiúscula seguida de uma minúscula, temos o símbolo, temos o nome dele mais embaixo do símbolo, e mais embaixo temos o peso desse elemento, o peso atômico dele, no caso sua massa. Vamos passar ao próximo elemento. Os elementos da tabela periódica estão dispostos em ordem crescente de número atômico, formando linhas chamadas de períodos e colunas chamadas de famílias ou grupos. E atualmente são conhecidos 118 elementos químicos. Na tabela periódica atual, os elementos químicos são dispostos em 7 linhas horizontais e em colunas numeradas de 1 a 18. Nas linhas, a gente chama de período e encontramos os elementos que se apresentam com o mesmo número de camadas eletrônicas nas quais seus elétrons estão distribuídos. Nas colunas, são conhecidas como grupos ou famílias. Reúnem elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência. Nos grupos, estão organizados os elementos cujas as propriedades químicas são semelhantes. Ou seja, eles são organizados de acordo com sua massa, com seu número atômico e de acordo com suas propriedades químicas, com sua semelhança entre si. Além de organizar os elementos químicos de acordo com seu número atômico, a tabela periódica também dispõe de acordo com suas propriedades física e química. Seguindo essa classificação, eles podem ser classificados em 3 grupos: metais, não metais e gases nobres. Os metais, com exceção do mercúrio, são sólidos em condição ambiente, com temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. E, em geral, apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Os metais têm brilho e são bons condutores de calor e de corrente elétrica. Os não metais, eles podem ser sólidos, líquidos ou gases em condição ambiente. Eles apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição e são maus condutores de calor e eletricidade. Os gases nobres são encontrados no estado gasoso, em condição ambiente. Entre suas características, vale citar uma grande estabilidade, ou seja, baixa tendência de se combinar com outros elementos. Apenas os gases nobres encontram-se isolados na natureza. Todos os demais se unem a átomos do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, formando as substâncias. Ou seja, os gases nobres são os que se encontram na natureza e podem estar separadamente, no caso só o oxigênio, e os outros elementos eles são encontrados sendo combinados a outro, tipo o mercúrio, o ferro, o enxofre e assim por diante.
Os elementos do grupo 1, a gente chama eles de metais alcalinos. São esses elementos aqui de laranja. Nesses elementos a gente vai excluir o hidrogênio, porque o hidrogênio é um gás. Ele só está aí nessa primeira coluna por causa do seu peso. Mas os metais alcalinos são o lítio, o sódio. Vocês podem perceber que o sódio ele tem um símbolo atômico com Na. Por quê? Porque é o nome do seu país de origem, do país que ele foi descoberto. O potássio, a letra K, o robídio, o símbolo Rb, o césio e o frâncio. Pronto, esses são os metais alcalinos. O grupo 2 são os metais alcalinos terrosos, que são compostos por berílio, magnésio, cálcio, estrectôncio, bário e rádio. São esses de cor amarela. Essa numeração é a mesma tabela que está em minutos atrás e vamos ver ela futuramente. Temos o grupo 3, esse grupo maiorzinho. Do grupo 3 ao grupo 12, são os metais em transição. São compostos por esses de cor rosa e esses dois grupozinhos, que são os lantanídeos, esse de cor um pouco azul, e os actinídeos, que essa cor um pouco roxa, que eles possuem essa mesma posição na tabela periódica. Nos grupos 13, 14 e 15 não recebem número específico e por esse motivo são chamados respectivamente de grupo do boro, grupo do carbono e grupo do nitrogênio. Por quê? Grupo do boro, porque o primeiro elemento dessa coluna é o boro. O grupo do carbono tem seu primeiro elemento o carbono. E o grupo do nitrogênio tem o seu primeiro elemento o nitrogênio. Os elementos do grupo 16 e 17 são os calcogênios. Não, no caso do grupo 16 são os calcogênios e do grupo 17 os halogênios. São esses dois grupos. E outra coluna, a coluna 18, que é a coluna do hélio, estão os gases nobres. Eu não botei o nome aí, mas são eles os gases nobres. Pronto, aqui a tabela periódica, novamente. E vamos assim, para a gente localizar um elemento, por exemplo, o magnésio, qual seria a sua localização? A localização dele seria a seguinte, qual é a linha? Ele está na linha 3, que no caso é o período, e no grupo 2, que é a segunda coluna. Então o magnésio, ele está no terceiro período e no segundo grupo. Essa é a localização dele. Qual seria a localização do hélio? O hélio é esse primeiro elemento da cor azul. Ele está no primeiro período e no grupo 18. Vamos procurar um elemento mais no meio. O zinco. O zinco aqui, o elemento número 30. Ele está no quarto período, que é a quarta linhazinha, e está em qual grupo? O grupo 12. Deixa eu procurar outro elemento. O bário. O bário está no grupo 6. Não, está no período 6 e grupo 2. Segundo grupo.
Pronto, e finalizamos nossa aula. Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Temos todos uma boa tarde, uma ótima tarde e fiquem todos com Deus.